Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tudo Ferramenta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o compressor portátil da OneTools e eu vou te mostrar todos os detalhes necessários que você precisa saber para utilizar esse equipamento e para quais finalidades ele vai te servir aí no dia a dia. Você vai ter o passo a passo necessário de todos os detalhes desse compressor. Vou te mostrar como utilizar ele na prática, fazendo um desenho aí passo a passo, utilizando um aerógrafo e o compressor ao mesmo tempo. Você vai ver que não é difícil e se torna muito prático no seu dia a dia. Uma das perguntas que eu recebo frequentemente sobre esse tipo de compressor é para quais tipos de trabalho esse compressor é indicado. E eu vou te falar agora todas as indicações desse equipamento para utilização e você não ter nenhum problema ao fazer os seus projetos, os seus trabalhos e conseguir a melhor qualidade. Então, esse equipamento serve para pintura de camisetas, pintura de papel A4, A3, cartolina, enfim, nos papéis em gerais, pintura de peças pequenas de motos, pintura de unhas, pintura de miniaturas action figures ou impressão em 3D. Esse tipo de trabalho vai depender muito do tamanho da sua peça que você vai pintar, mas ele atende muito bem para a maioria dos casos. Esse compressor também serve para pigmentação em barbearia, serve para fazer desenhos pequenos em capacetes, iscas artificiais, plastimodelismo, maquiagem e body paint. E para finalizar, personalização de bolos comestíveis. Todos esses são as finalidades que você pode utilizar esse tipo de compressor. Alguns tipos de trabalho vai exigir equipamentos auxiliares que infelizmente esse compressor não vai atender. Mas para realizar a maior parte dos trabalhos, esse compressor vai ser uma verdadeira opção para você utilizar aí no seu dia a dia. Primeira coisa que vamos ver aqui é os itens que acompanham o nosso equipamento. O primeiro passo é a gente abrir a nossa caixa e ao abrir ela nós vamos ter aqui já de cara com o nosso manual. Esse manual de instrução vai ter todas as informações e especificações do seu compressor, então eu vou pôr aqui do lado. Nós já temos aqui logo em seguida o nosso equipamento, ó. Você pode ver que aqui já também tem o suportezinho para a gente encaixar o nosso aerógrafo. Vamos pondo aqui do lado. Temos também a nossa mangueira que vai fazer a alimentação do aerógrafo ao compressor e a fonte de alimentação, a fonte de energia. E aqui embaixo, se caso você comprar esse compressor com o aerógrafo, ele vem aqui embaixo o seu aerógrafo. Então é muito importante você se atentar nesse detalhe caso você compra esse compressor com aerógrafo. Aqui a nossa fonte é uma fonte bivolt. Você não necessariamente tem o interruptor ali no compressor para trocar de 110 para 220. Aqui a nossa mangueira vai fazer a conexão entre o nosso aerógrafo e o nosso compressor. Esse daqui é o suportezinho onde vamos apoiar o nosso aerógrafo junto ao compressor. E aqui nós temos o nosso compressor propriamente dito junto ao manual. Então, se caso você precisar fazer saber de alguma informação específica, aqui no manual vai estar tudo explicadinho, detalhadamente para você. Antes de começarmos a montar o nosso compressor para sair pintando já, uma informação muito importante antes é que esse compressor ele funciona exclusivamente com aerógrafo. Ele não tem pressão suficiente para você utilizar uma pistola de pintura. Então, se caso você precise utilizar pistolas de pintura, eu sugiro que você verifique as recomendações indicadas pelo fabricante da pistola de pintura para você adquirir o seu compressor ideal. Nessa situação, você vai utilizar apenas o aerógrafo de gravidade. Aerógrafos de sucção vai necessitar de uma pressão um pouquinho mais forte, mais constante, e num próximo vídeo eu vou falar mais detalhes de qual compressor eu indico para aerógrafos de sucção.
Nessa situação eu indico aerógrafos de gravidade para você ter melhor performance e conseguir fazer os seus trabalhos aí tranquilamente. Um outro requisito muito importante para quando vamos fazer trabalhos utilizando um compressor e um aerógrafo é a regulagem de pressão. E se você analisar, nesse compressor não temos um regulador de pressão que geralmente vemos naqueles compressores maiores. E aqui é um fator que vai influenciar significativamente no seu desempenho. Se você analisar nesse compressor, aqui temos essa válvula aqui, e girando no sentido horário, você vai ter aqui a chamada válvula de alívio. Então, se você girar no sentido horário, você vai fechar essa válvula, o que é recomendado, justamente para que essa válvula não fique vazando ar, esvaziando o seu compressor aqui ao trabalhar. Isso faz com que você, durante o processo de pintura, o seu compressor ele não fique ligado constantemente, fazendo ele sobreaquecer, podendo ao futuro, durante o trabalho, vir a danificar. Então, para que isso não aconteça, o recomendado é você fechar totalmente essa válvula e utilizar. Legal, Daniel. Agora você me explicou que eu preciso fechar, mas como que eu vou regular a pressão? A pressão, geralmente, desse compressor, ele trabalha de 15 a 25 PSI. Geralmente essa pressão não é uma pressão tão forte a ponto de você não conseguir controlar ao utilizar o aerógrafo. Essa pressão ela não é tão forte e isso significa que mesmo com uma pressão totalmente fechada aqui, você vai conseguir fazer seus trabalhos tranquilamente utilizando esse compressor. Se caso você necessitar de utilizar a regulagem de pressão, aí eu sugiro que você utilize um regulador de pressão que vai de engate rápido. Essa regulador você conecta aqui na sua mangueira e logo em seguida um adaptador aqui no seu aerógrafo. E aqui você vai ter essa regulagem totalmente aqui da sua pressão. Esse compressor, como ele tem uma variação de 18 a 25 PSI de pressão máximo, não passa disso, ele geralmente liga em 15 e tem uma constância de ar de 18 a 22 PSI. Então, quando eu pego o meu aerógrafo e pressiono para liberar todo o ar aqui, a variação de ar desse compressor fica em 18 e 22. Não passa disso e essa oscilação você consegue controlar tranquilamente. E a partir de 15 PSI, o seu compressor liga para começar a fazer novamente o processo de produção de ar aqui e levar para o seu aerógrafo. Sabendo de tudo isso, é muito importante que você, se você por acaso vir de fábrica, geralmente pode vir um pouco aberto essa válvula de alívio, é muito importante que você, antes de começar seu trabalho, você venha aqui e feche por completo. Pois se você não fechar por completo, o seu compressor, mesmo que ao soltar o gatilho do seu aerógrafo, ele pode continuar a vir a trabalhar. Isso significa que está vazando ar aqui por essa válvula, fazendo com que o seu compressor não desligue. Então é muito importante você verificar essa válvula ao utilizar o seu compressor. Assim você vai conseguir fazer com que ele trabalhe perfeitamente aí durante o seu processo de trabalho. Em algumas situações pode haver de vazar um pouco de ar aqui nas roscas e principalmente do aerógrafo, que geralmente acaba se soltando ao manusear da mão. Isso é muito importante, então, você passar um veda-rosca ou utilizar um engate rápido, como eu mostrei aqui. O engate rápido vai isolar completamente aqui as conexões, impedindo do ar vazar. Fazendo todo esse processo, você já vai ter aí o seu equipamento pronto para uso. Agora que você aprendeu como faz para ajustar aqui a pressão, ajustar as conexões, deixar o seu compressor pronto para uso, é muito importante você saber que esse é um compressor portátil para pequenos trabalhos. Ele não é um compressor que você vai utilizar para pintar uma parede ou pintar uma porta, nada disso, pois ele é um compressor simples, ele é um compressor mais dedicado a pequenos trabalhos. Então, qual o tempo ideal para você utilizar esse compressor sem que ele danifique? A minha recomendação, como você vai fazer trabalhos pequenos, fazer desenhos em folhas, desenhos em peças de moto, às vezes você tem aí um trabalho
mais específico, apenas um desenho pequeno, você pode trabalhar numa constância de 1 hora sem parar. Depois que você trabalhar por 1 hora, dá um descanso para esse compressor de uns 15 a 20 minutos, volte a trabalhar novamente e assim você vai ver que a durabilidade do seu equipamento vai dobrar significativamente. Alguns problemas podem acontecer devido à utilização constante, que é danificar uma pecinha dentro e ele não desligar mais. Isso pode vir a acontecer. E o recomendado é você dar uma pausa geralmente de 15 a 20 minutos entre um trabalho e outro, para você garantir que esse compressor ele não vai sobreaquecer, danificando peças internas. Então é muito importante essa informação para você fazer um bom uso do seu equipamento e utilizar ele sem se preocupar em ter que fazer um novo investimento. Geralmente, quando estamos trabalhando com esse tipo de compressor, ele não tem um filtro que faz a limpeza do ar. A limpeza do ar nada mais é do que vestígios de água que pode ser acumulado durante o uso e passar aqui para o nosso aerógrafo e durante a nossa pintura nos depararmos com vestígios de água que pode impactar no nosso trabalho. E para isso não acontecer, você pode utilizar um outro produto que nesse caso aqui, esse compressor não tem. Alguns outros já tem, mas esse não tem. Então, como esse não tem e você vier a ter problemas com água saindo do seu compressor, é muito importante você adquirir esse produto aqui. Esse daqui é um mini filtro e ele vai direto aqui no seu aerógrafo junto para você evitar qualquer vestígio de água. Em um outro vídeo nós vamos falar especificamente desse mini filtro, mas atualmente eu quero que você saiba que você fazendo a conexão desse mini filtro junto ao seu aerógrafo, você elimina praticamente qualquer vestígio de água ou impureza durante o processo de pintura. Então, sabendo disso, caso você venha a ter problemas de água se acumulando e saindo junto ao seu aerógrafo, é muito importante você utilizar esse mini filtro. Agora vamos fazer a montagem aqui do nosso compressor. Então, para isso eu vou pegar aqui, ó, o cabo de alimentação de energia, vou plugar aqui, vou pegar o suporte do meu aerógrafo, vou plugar desse lado aqui, fazendo o ajuste dele para ele ficar certinho aqui no meu compressor. Vou posicionar meu compressor mais ou menos aqui, pois a gente vai fazer agora uma pintura bem rápida e eu vou te mostrar como esse compressor vai funcionar de forma bem prática. Então, ó, vou soltar minha mangueira, pois ela vem bem presa aqui para a gente não ter problema durante o transporte. Vou conectar aqui, vou fechar a válvula de alívio. E se eu pressionar o botão aqui, ó, eu já vejo que o meu compressor está funcionando, certo? Então, para isso eu vou pegar aqui o meu engate rápido, vou soltar ele aqui da minha outra mangueira. Esse engate rápido vai aqui e você pode ver que o meu aerógrafo já tem a outra parte de conexão, que eu só plugo e ele encaixa. Simples assim. Se sua mangueira ficar assim, você só distorce ela, ó, esticando, e você vai ver que o desempenho vai ser bem melhor. O legal desse engate rápido é que o nosso aerógrafo gira e isso faz com que a nossa mangueira não fique toda torcida aqui sobre a mesa ou algo parecido. Para você ver o funcionamento desse compressor, eu vou deixar ele aqui na mesa, mas o ideal é você pôr o seu compressor próximo de você ao chão, um pouquinho afastado para você não chutar, e assim você vai conseguir ter um melhor desempenho. Eu vou ligar ele aqui e você vê que ele liga e desliga. Quando eu aciono o gatilho, ele liga. Se eu segurar, ele vai manter o fluxo constante e ele vai ficar ligado. Por isso, é muito importante você se atentar que depois de 1 hora de trabalho, é muito importante você dar um descanso de 15 a 20 minutos, pois o seu compressor pode sobreaquecer. Bom, agora para fazer o teste eu vou utilizar tinta preta automotiva e thinner como diluente. Esses dois produtos vai servir para que eu possa fazer o meu desenho do Homem de Ferro utilizando esse stencil aqui, bem legal. Então eu vou utilizar aqui somente uma cor para exemplificar para você a potencialidade do compressor e o desempenho que ele tem ao fazermos um desenho. Você vai ver que é muito simples e bem rápido aí para fazer o nosso trabalho.
Vou posicionar aqui o meu stencil, ó, como você pode ver no meio da folha. Vou prender aqui o meu stencil para que ele não corra na superfície. O meu aerógrafo eu já coloquei a tinta preta aqui dentro e tudo que eu tenho que fazer agora é vir pintando, ó. Vou segurar na parte de baixo e vou fazendo o processo de pintura. Esse processo de pintura é muito simples. Vamos falar mais sobre esse processo de pintura aqui nos próximos vídeos, para você não perder nenhum detalhe e saber como utilizar os seus equipamentos para fazer seus projetos de pintura, na aerografia, seja independente da superfície, você vai ter todas as dicas necessárias. Agora eu já finalizei aqui o processo de pintura, tudo que eu tenho que fazer agora é remover aqui o meu stencil e você vai conseguir ver aí o resultado do trabalho. Eu não apliquei mais camadas de tinta, não colori o desenho, mas foi especificamente para você ver o desempenho desse compressor utilizando aqui uma tinta. Então aqui você já tem uma noção do desempenho que você vai conseguir ter utilizando esse compressor. Agora você aprendeu para quais tipos de aerógrafos são necessários para você utilizar esse compressor. Você aprendeu como regular a pressão do ar de forma bem simples e prática. Você entendeu para quais tipos de trabalho esse compressor é indicado. Você viu como evitar que a água destrua os seus trabalhos utilizando um acessório bem barato e que vai te proporcionar aí garantir o melhor resultado nos seus projetos de forma prática. E o mais importante de tudo, viu esse compressor em funcionamento, onde realizamos um desenho bem simples, mas para você ver como ele pode atender aí o seu trabalho e as suas necessidades no dia a dia, utilizando o compressor portátil da OneTools. Agora a parte mais importante de tudo é como você faz para adquirir o seu equipamento. É muito simples. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link onde você vai simplesmente clicar nesse link e acessar a loja da Tudo de Ferramentas. Lá você vai ter o processo certinho para você fazer a aquisição desse compressor e, se necessitar, os demais equipamentos que eu mencionei aqui nesse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que assim a gente vai conseguir te orientar da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão bem grande vermelho aqui embaixo. Assim, nas próximas aulas você vai aprender quais tintas são necessárias para você utilizar para fazer os seus trabalhos na aerografia, quais os aerógrafos você pode utilizar para fazer os seus trabalhos e muito mais. Então, para você não perder nenhuma aula, é só clicar aqui no botão vermelho bem grande e se inscrever no canal. Nessa aula vamos ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.